Resolvi sair para ver se a internet melhora e se a gente consegue aí fazer a live com a professora Selma. Gente, me manda nos comentários se vocês estão ouvindo bem, se tá com algum problema aí na internet, porque daqui eu tô ouvindo bacana, assim, minha internet tá boa. Tudo bem, todo mundo? Tá, então depois vocês me mandam aí para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem ou não. Tá ok, né? E Camila? Beleza. Só esperar a Selma para ver se o celular dela melhorou. De qualquer forma, eu já queria agradecer todo mundo que está participando da live aí, muito obrigada, né? Tô vendo vários colegas historiadores, colegas de outras áreas aí dentro da educação. Então, muito obrigada por esse apoio, assim. O projeto está indo graças a vocês, está acontecendo mundo aí. Tá? Eu vou guardar, a Selma já entrou. Agora vai, gente, essa internet vai. Esse é um dos desafios da educação à distância, né? Selma, eu estou falando aqui que a educação à distância é assim, é um desafio, inclusive com relação à internet. A gente está sujeito aí às tecnologias, né? E nem sempre essa tecnologia é ao nosso favor, às vezes ela é contrária também. Ela falha, né? Isso, nós professores, imagina, às vezes os alunos também, né, sofrem muito com essa questão da internet, né? Ela Sim. Pode cair, né? Então tá. Deu para terminar de ouvir a minha apresentação? Deu, pode ir. Tá. Então, assim, eu queria falar para os alunos, ex-alunos que estão aí, né, que a gente tem que pensar grande. A redação do Enem, ela é um desafio, é 20% da prova, mas é uma prova bem possível, que eles sempre conseguem tirar uma nota boa, sim. Basta pensar grande, como diz o caso do Monte de Andrade, né? Sou do tamanho daquilo que penso e não do tamanho da minha altura. Então, o aluno pensa positivo, estuda, prepara, que ele é capaz de conseguir a nota, e a nota do Enem é o diferencial. A nota da redação acaba sendo um diferencial para ele, né? Porque enquanto ele está estudando para as outras provas, ele está preparando também para a redação, né, Sabrina? Essas aulas suas aí de história eu tenho acompanhado, e tudo que ele estuda, né, todas as áreas do conhecimento, vai enriquecer o repertório cultural dele para, na hora da redação, ele conseguir expor as ideias, né, coerente, coesa com tudo aquilo que ele já estudou. Então, o aluno precisa pensar grande, porque às vezes ele pensa assim, eu estudo na escola pública, eu não vou conseguir, né? Não é isso. Né? Quantos alunos da escola pública a gente tem, né, fazendo, igual a gente teve na outra escola, eu tive uma aluna que passou em odontologia no FMG, então, assim, ela é super grata pelas nossas aulas da escola pública, né, pelos professores que tem nas escolas, né, que empenham muito, apesar de que nós não temos grandes recursos tecnológicos, mas nós temos boa vontade, nós temos profissionalismo, nós estamos ali para ajudar o aluno. É o que está acontecendo aqui agora, né, Sabrina? Esse trabalho que você faz, está sendo feito ainda com as lives, isso aí é maravilhoso para o aluno, né? A gente sabe que tem muito aluno que realmente está estudando, né? Está lendo, está agarrado, está ali no caminho. Então, é um incentivo, e isso é tão gratificante para a gente, né? Esse é o nosso pagamento, né? A escola pública, por anos, ela foi e ela é marginalizada com a falta de investimento, com a falta de colaboração, e eu acho que isso muitas vezes destrói a autoestima dos alunos, né? E não é por aí, né? Tem muita gente boa dentro da escola pública, tem muito aluno aí de destaque, no Delpino tem vários alunos que saíram de lá, que estão fazendo faculdade pública, enfim. Isso, Todas né? as E tem escolas. profissionais bons também dentro da escola pública, né? Isso aí é muito mais do que uma instituição. Então, a ideia de fazer esse projeto, Selma, surgiu dessa angústia. Eu, aluno de escola pública, eu tenho que ter uma autoestima, tenho que estudar, é claro, mas eu tenho que ter consciência
que a escola pública também está me oferecendo, sim, uma educação de qualidade. Existem profissionais que estão ali e dispostos a ensinar, né? Com certeza, né? A gente não desiste do aluno, né? Por mais que ele está desinteressado, ele está desmotivado, mas nós estamos ali em cima. E no final, é muito gratificante você receber mensagem de aluno que já formou, que está formando. Não, professor, eu estou formando. Lembrei das suas aulas, né? Da minha, da sua, de vários profissionais da educação. Isso é muito gostoso, isso é que nos fortalece, não é mesmo? É isso que faz a gente continuar, mesmo quando o salário está dividido, parcelado. E é isso que dá para a gente esse ânimo, né? Essa esperança aí de continuar nessa área. Porque imagine se todo mundo que for bom desiste do professorado, né? Não, a Verdade. gente estamos na luta, né, Thaís? Professores do Delpino, professores de todas as áreas aí, nós somos a resistência. Estamos na luta sempre, resistindo contra aí um monte de coisa que vem tentar bloquear o nosso trabalho. A gente não deixa a peteca cair. E tem muitos professores do Aurino aí, professores do Aurino Moraes aí acompanhando a gente, e eles estão gostando, né? Aprovando aí a ideia do projeto. Então, a gente pode vir participar, conversa comigo, manda mensagem para a Selma. Quem quiser vir colaborar com o projeto, né? O projeto ele é aberto a todo mundo, e a minha ideia é justamente essa, assim. Eu estou aprendendo, eu sou uma eterna aprendiz, eu estou aqui para aprender, e eu creio que todo mundo tem um pouco a colaborar, né? Então, assim, quem quiser, converse com a Selma, converse comigo, manda mensagem, que eu estou aberta a aprender cada vez mais com vocês. Então, vamos lá para a redação, Selma? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa redação aí, que é muito gostoso, viu? O aluno, no início, ele tem antipatia das aulas de redação, mas depois que ele começa a aprender e vê que não é um bicho de sete cabeças, ele põe gosto e consegue uma nota boa, sim, né? Os alunos do segundo ano conseguem tirar mais de 60% da redação, sempre eu trabalho redação com eles o ano inteiro, o aluno do segundo ano, eles fazem, até do primeiro ano eles conseguem tirar uma média boa. Então, no terceiro ano, a esperança é que a nota vá lá em cima, né? Que a gente tem que pensar é grande, que vai tirar é 1.000, não é Sim. mesmo? Então, tá. Então, vamos para as dicas, né? Como que o aluno vai começar a se preparar aí. Nós temos tempo para isso, né? O Enem foi adiado, né, Sabrina? Então, o Sim, aluno não tem. sabe 30 ou 60 dias, né? Mas o aluno vai intensificar o estudo. Quem não começou ainda, estou vendo os alunos, um aluno falar, tem aluno que já me falou hoje, não, professor, eu vou começar agora, vai dar tempo, né? Tá, Já vamos dá tempo, embora. vamos embora. Então, o que o aluno tem, o que ele tem o dia da prova, ele precisa estar bem preparado. Para isso, você já colocou as pessoas profissionais falando aqui, que é a questão primordial é a leitura, né? O aluno precisa ler textos diversos, jornais, artigos, leis, né? Procura a Constituição Federal, procura lá os artigos que falam dos direitos culturais, direitos sociais, direito à saúde, é, os direitos humanos, né? E sempre valorizando todas as áreas do conhecimento, né? Por exemplo, a aula de filosofia, sociologia, super importante na redação, né? A questão da sociologia, o Durkheim sempre está sendo citado nas redações, nota 1.000, né? Que fala aí da organização da sociedade. Então, o aluno precisa ler muito e já ir com aquilo mais ou menos em mente, né? Porque os temas que vão cair é surpresa, né? O tema, não vamos falar de tema aqui, mas o que for cair vai ter a ver com os direitos humanos. Então, problemas sociais. Então, o aluno precisa aumentar o repertório cultural. E isso através de quê? Da leitura. Né? Enquanto ele está estudando história, Revolução Francesa, Iluminismo, ele está ampliando o repertório cultural que ele vai poder usar, utilizar na redação dele. Né? Então, Uma quanto hora ou mais. outra, né, Selma? Essa base da história, sociologia, das ciências humanas, elas auxiliam muito uma boa redação, né? Com certeza, né? Aí vem essa questão de ele discutir os argumentos baseado aí na ciência, baseado em fatos, baseado em dados. Isso tudo ele já pode lendo, né? E essa questão do Covid, estudar bastante, estudar as pandemias, né?
como é que foi a repercussão social das pandemias, como que os países conseguiram se recuperar, porque, né, no momento que a gente está vivendo aí, a gente não descarta a possibilidade de cair sobre a Covid-19, né? Eu acho que talvez, por questão de tempo de elaboração, a Covid pode vir no ano que vem, você não acha? Não, acho que esse ano fica puxado, assim. Tá, não descarta, Sabrina, porque ela é preparado bem antes, né? Então a gente não pode descartar, mas vale a pena o aluno estudar para ele aumentar aí o repertório dele e se cair. Né? Então, vamos preparar. Nós estamos estudando, estudar o momento é muito bom. Estudar o Sim. momento, fazer uma comparação com fatos passados, isso é bastante interessante. Né? E outra coisa que ele precisa estudar as regras gramaticais também. Por quê? Ele tem que ter domínio, né, da norma escrita. Então, ele precisa estudar as regras gramaticais, pontuação, os elementos de coesão, o novo acordo ortográfico, né, que já nem está novo mais, mas tem gente que ainda coloca acento na ideia. Então, dá uma olhada, estudada mesmo, nos sinais de pontuação, nesses elementos de coesão que vai ter que ser utilizado ali durante o texto. Então, é importante. As aulas da TV Minas estão ajudando muito nesse sentido, né, de elementos de coesão. Então, vai ser muito utilizado na redação. E conhecer também o modelo da redação. Né? O aluno ele já vai sabendo que ele não vai poder fazer um poema, ele não vai Uhum. poder contar uma história, ele já vai saber o modelo da redação. Né? Um exercício que eu acho muito bacana é o aluno ler as redações nota 1000. Ele lê as redações nota 1000 e vê lá como que o pessoal está escrevendo lá que está tirando 1000. Então, é importante ele ler essas redações, observar aí os conectores, vai lendo a redação, já vai marcando os conectivos que ele usou, os elementos de coesão, que isso é muito valorizado, né, para dar aquele alinhamento do texto, até mesmo copiar uma redação nota 1000, eu acho importante. Tem aluno que fala comigo assim, professor, eu odeio redação, aí não sei fazer, não vou fazer, enrola na aula, aí eu falo assim, então vai lá na internet, copia uma redação, aí ele vai lá, pega a menor, né? Com É, certeza. Mas ali ele já vai ver a noção de parágrafo, a organização, a estética, né, o espaço, tudo delimitado. Então, é muito bom ele também ter que fazer. Isso é uma das dicas que eu acho bastante importante. então eu não sei por onde começar a fazer redação, eu sento, leio e copio uma redação para eu me familiarizar ali com aquela redação, até eu conseguir produzir a minha, né? Porque você está estudando. Do estudo Sim, vale tudo, né? Teve uma ótima orientação aí, né? Estudar escrevendo, né? Eu sempre fui daquela, de eu estudar estudo escrevendo. escrever. Estudar escrevendo, gente, é ótimo, porque você visualiza, você escreve, você pode até ler alto, vai ouvindo e aquilo o cérebro vai assimilando melhor. Eu sempre usei todos os órgãos do sentido mesmo para estar estudando. Então, exercitar bastante, escrever uma por dia, já que nós estamos em pandemia, estamos em casa, escrever uma redação por dia, né? Visto que a gente já está com a defasagem de tempo. O aluno mesmo pode ler e corrigindo, porque ele vai lá nas competências, que nós vamos falar daqui a pouco, ele vai ler e ele mesmo pode corrigir, mas é muito importante que alguém esteja corrigindo para ele já ver qual que é o nível, né? Sim. Existem sites de correção, o aluno pode se inscrever, né? Tudo gratuito. Isso também é uma coisa boa. Agora, no dia da prova, o aluno fica doido, né? Porque você já chega lá numa ansiedade. E aí, começa por onde? A redação não tem jeito de chutar. Então, assim, eu sempre aconselho os meninos que comecem pela redação. Lê o texto motivador, não entendeu. Lê de novo, entendeu um pouquinho. Se não entendeu um pouquinho, lê de novo. Mas lê o tema primeiro e vai ler os textos motivadores. Por quê? Para não correr risco, para não correr o risco dele fugir do tema. Aconteceu, eu tive uma aluna no EJA uma vez que fugiu do tema da redação e tirou 0.
e não pode zerar nenhuma prova no Enem. Era aquele ano que falava da publicidade infantil. O tema, ela não entendeu muito o tema, mas ela ficou com preguiça de ler os textos motivadores, e falando da publicidade infantil, a redação estava exigindo que o candidato falasse sobre as propagandas de alimentos, propaganda destinada ao público infantil. E ela entendeu que era o público infantil fazendo a redação. Fazendo a Aí, propaganda, né? Ela não leu os fazendo a textos. propaganda, desculpa. Ele não leu o texto motivador. Então, o que, que acontece? O Enem tem essa vantagem, ele não joga o tema solto para o aluno fazer. Ele dá os textos motivadores, um gráfico, um infográfico, um artigo, né? E uma música. Então, não tem como você fugir do tema. Vai direcionando, né? E aí você Se você não lê os temas e não observar a prova de um modo geral, né, você vai fugir do tema. Então, gente, primeira coisa, vai fazer o Enem, já vai na mentalidade. É uma prova com textos grandes, questões grandes, e você tem que estar disposto a ler todos os temas e ler assimilando o que você leu. Leu, vai lá, pega, não sei se pode lápis ou caneta, mas se for caneta, grifa o que você achou de importante, marca para você voltar depois, né, Selma? É muito isso. importante os textos. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque foi uma lembrança minha aqui, o texto motivador, ele também não pode ser copiado, né? Jamais nós vamos falar disso. Tudo que ele copiar vai ser zerado. Aí vai ficar desconexo do texto, que ele copia do texto motivador. Aí vai ser cortado. Então vai ficar uma coisa vaga. Não pode copiar. Então, o aluno reservando 1 hora para a prova de redação, ele vai fazer o rascunho, né, da prova. Aí que ele já fez o rascunho, ele vai estar mais tranquilo. Aí ele pode estar indo para a prova de linguagem, responder as questões, porque às vezes, Sabrina, ele fica na dúvida, sabe, de uma conjunção que não veio à cabeça para colocar ali, ou um pronome, às vezes, quem sabe lá no texto ele acaba achando, né? Então, depois que ele já fez o rascunho, ele pode dar essa pescada durante os textos lá, na prova de linguagem. Então, aí ele já tem a prova de redação pronta, passa limpo, né? Porque se ele não passar limpo, também não vai adiantar ter feito, né? É um dos critérios para tirar zero. É a caneta preta, né? O Enem ainda está exigindo. É, ele passou a prova, a letra. Mas a minha letra é feia demais. Não, você não se preocupa com essa letra feia e bonita. A letra precisa ser legível. Ela sendo legível, mas que tipo de letra? A letra cursiva. Eu falo para fazer a letra cursiva, mas tem gente que não consegue, acostumado a fazer aquela outra letra, né? Letra de caixa alta. Aí tem que ter cuidado para diferenciar o maiúsculo do minúsculo. Né? Então, o que eu mais aconselho é fazer a redação com a letra cursiva, tá? Porque aí deixa claro os maiúsculos minúsculos. Tá? Evita repetir palavra, né? Para evitar repetição, a gente usa os elementos coesivos, que na Rede Minas eles têm assistido essa semana passada, as videoaulas, e mesmo assim, eles devem procurar videoaulas sobre elementos de coesão. Assistir, porque isso vai facilitar na hora dele produzir o texto. Né? Não use também expressões coloquiais, gírias, expressões coloquiais, você não vai colocar no texto, porque nós estamos trabalhando com a norma padrão. Né? No rasúrio, mas eu errei, como é que eu vou fazer? Aí você dá um traço, escreve na frente, não vai ser descontado o ponto. Não pode passar corretivo. Tá? Isso é muito importante, Selma. Eu vou dar um exemplo aqui, vou escrever uma palavra. Quando a gente erra numa redação, é só eu dar um traço assim, igual eu escrevi, é só um Isso. traço, colocar entre parênteses. Se você pôr parênteses, você não vai perder ponto por isso, não. Mas não é necessário. Escreve Então, na frente errou, corretamente. gente. Dá um Continua. traço e escreve corretamente. Aquele negócio de rasurinha vir aqui e fazer a bolinha assim também não é aceitável, Não, não, não. né? É só um traço. Só um traço. Isso. Beleza. Tá. Nunca usa assim a palavra coisa, algo na redação. Algo, uma coisa podia ser feita. Nunca usa, porque coisa pode ser tanta coisa, né? Sim, Então, é válido, né?
vago. Usar a primeira pessoa também, eu acho, eu penso, eu acredito que. Não, você não deve usar a primeira pessoa. Uma outra coisa que os meninos sempre cometem esse erro é saltar linha entre um parágrafo e outro. Não pode saltar linha. É um texto só, você tem que ir direto. Ô, Escrever. Selma, mas e o título? Eu solto uma linha ou não? Olha, o Enem não exige título. Sim, Não exige, é opcional. Você coloca se você quiser. Não vai ser cobrado nas competências. Se você coloca, já vai ser contado com uma linha, né? Você está perdendo uma linha, você só tem 30. Não pode sim. passar uma palavra de 30. Se você coloca o título, ainda salta uma linha, você já perdeu duas, porque já que o título não vai contar, aí nas minhas aulas eu sempre faço, Não coloque título. melhor não colocar, porque não vai acrescentar nada. O Uhum. Enem é uma exceção, né, Sabrina? Porque muitas provas que a gente vê por aí exigem o título, mas nós estamos Então, você falando tem do que Enem. ler lá, né? Ler as instruções, se aprova. Tiver pedindo título, você vai colocar o título. No caso do Enem, não precisa colocar título, então é melhor você não colocar para você não errar, né? Então, E assim, outra coisa, você vai gastar tempo e perder palavra ali, sendo que você está com o texto todo para fazer, as questões estão tudo lá para responder, né? Escrever até o fim da linha. Eu não estou com uma folha pautada. Até o fim da linha, se não for parágrafo, né? Agora, se for, é lógico que você vai vir, deixar espaço, a largura de um dedo, os parágrafos na mesma direção, porque a sua redação ela precisa ter uma estética. Ela precisa ficar bonita. Os parágrafos uhum. tudo alinhadinho, né? O espaço de um dedo, escrever até o final da linha, tá? Outra coisa importante é você não deixar a vogal sozinha, no final da linha. Vamos supor que você está escrevendo a palavra agora. A, tracinho, agora. A vogal não pode ficar sozinha, entendeu? Aí você fala, Entendi. não, mas na divisão silábica pode. Não, mas nós não estamos falando de divisão silábica, nós estamos falando de translineação, nós estamos falando de partição da palavra, certo? Então, o A Entendi. não pode ficar sozinha. Vogais, né? Não pode. É a vogal nenhuma. Uhum. Você usar a norma culta, né? Que isso já é a norma mesmo. Não abreviar palavras, por exemplo, a gente é muito acostumado a escrever abreviado, né, nas redes sociais. Ainda mais em Minas, assim, a gente fala abreviado, escreve abreviado, e social também, você, VC, né? Então, isso aí tem que tomar muito cuidado, porque o aluno empolga com o assunto e quando ele veja colocou uma abreviatura lá e não pode. Ser impessoal, né, redação impessoal, você não vai participar ali, eu acho, na minha opinião, né, a gente já falou. Não conversar com o leitor, né, principalmente no último parágrafo, né, você deve fazer isso. Não, não é um diálogo. É um texto dissertativo, argumentativo, e você deve escrever ele de forma impessoal e não dialogar com o leitor no Não texto. é um conto também, né, Selma? Não. Seja coerente, não generalizar, né? Colocar uma ideia assim, generalizando que todo mundo, que o brasileiro não tem consciência da pandemia. Não, não é todo mundo. Então, ter cuidado para não generalizar, né? Que você vai cair. Se você generaliza, você pode até cair numa contradição, né? De acordo com o que foi citado no texto. Tomar cuidado para que não tenha ambiguidade. Você deixar escrever de uma forma que dá duplo sentido. O texto precisa ser objetivo e claro, tem que ter muita clareza. Isso vai ser avaliado lá nas competências. Quando eu falei da partição da palavra, por exemplo, a palavra pode-se, ela tem um hífen, não tem? Aí Uhum. chegou assim, no final da linha, pode. Tá assim? Sim. Você vai ter que repetir o hífen do outro lado. Por quê? Para mostrar que essa palavra tem o hífen. Porque, de modo geral, a gente não repete o hífen. No caso do agora, não. Por exemplo, praticar, tracinho, mente, praticamente. Você não repete o hífen quando chega na outra linha.
Mas no caso Sim, de palavras que já tem o hífen, tem que repetir. Tá? entendi. Então, tá. É, tem alguma dúvida sobre Não, quando esses? eu vou tendo dúvida, eu pergunto. Eu levanto minha mãozinha aqui e eu tô lendo aqui porque, né, gente? Eu sou professora de história, lógico, já fiz várias redações, mas redação, eu não sou especialista em redação. Então, eu estou no lugar do aluno. Eu tendo dúvida, eu pergunto e eu vou lendo aqui. Se vocês tiverem dúvida, também pode mandar nos comentários que eu leio aqui e passo para a Selma, tá? É, vamos então falar das competências. O Enem, o corretor, são duas pessoas, né, que corrigem a redação. Então, suponhamos, Sabrina, eu corrijo a redação do aluno, vou Uhum. dar a nota, você também corrige, e aí, se não tiver discrepância de nota, ok, faz uma média, será aquela nota do aluno. Mas se eu dou uma nota muito alta e você dá uma nota muito baixa, aí a redação vai passar para um outro corretor, que vai analisar, e aí a média vai ser entre os dois últimos. Então, tem essa Ó, o questão. Vinícius, seu aluno, falou para você comentar sobre a bendita tese que quebra os alunos. O aluno, quando ele quer defender a tese, Vinícius, vai cair no repertório cultural, né? O aluno, tanto se preparado, ele prepara bastante. Mas na hora que ele chega lá, se ele não sabe do assunto, ele vai ter que se virar em cima dos textos motivadores e falar o que ele tem de vivência no cotidiano, né? Porque realmente é uma surpresa a questão da tese. Mas ele não fugindo do assunto, que é muito importante, ele vai indo, ele vai falando de acordo com a vivência dele. Vê se eu estou certa. A redação, né? Ele quer ver a sua competência ali para fazer a redação. Não quer que você seja um mestre naquela área, daquele tema. Você tem que saber escrever aquele tema. Você não precisa ser um especialista do tema. É isso? É exatamente isso, porque não é, o aluno do ensino médio não é isso. Ele vai ser o especialista depois que ele formar, né? Ele está Sim. tentando entrar numa graduação. Então, assim, o aluno, ele consegue fazer. Por isso que eu falo que é só ele pensar grande, se esforçar, exercitar, ler, que ele vai conseguir uma nota boa. Eu tenho muita esperança nisso, né? O Vinícius está se preparando já e tem muitos alunos aí que estão fazendo, tem aluno que já formou, que está fazendo novamente, está bem preparado, pode ter certeza que vai conseguir, gente. A gente tem que pensar positivo. Não é mesmo, Sabrina? Com certeza, sim. Depende, lógico. Não adianta você ficar só na Netflix jogando, não lendo, Não não fazendo adianta. nada e achar que vai passar. Não. Mas desde que você se empenhou, se esforçou, aí você consegue, né? Você vai com a mentalidade, não, eu estudei, eu tô tranquilo. Você vai conseguir, Isso. com certeza. E vai seguindo as lives aí, porque os especialistas estão dando as dicas, né? A psicóloga já Ah, explicou tem como que tem muita que dica fazer. boa aí. Muita dica boa. Então, são 5 competências que serão avaliadas. Cada competência valendo 200 pontos e 1.000 pontos aí a redação, tá? Então, a competência 1, demonstrar domínio da norma padrão da língua. Então, nenhum analfabeto passa no Enem, né? Porque ele tem que ter um domínio. Não pode Desde que zerar. Desde que uma vez na federal, um analfabeto fez as questões fechadas e passou, né? Nunca mais Foi na arriscaram. Estácio. Foi na Foi Estácio. na Estácio, né? Nunca É, mais eles arriscaram não colocar uma ainda bem, redação. né? Graças Agora a Deus. você não pode zerar nada, então. Se você for lá sem saber escrever, você vai deixar a redação em branco, vai tomar um zero e não vai adiantar nada. Você não pode zerar nenhuma prova, não é? Então, primeiro aí, cuidado com os desvios. Por isso que é bom estudar um pouco da gramática, assim, né? Estudar pontuação, estudar ortografia. Eu costumo dar uns ditados para os meninos e falo assim, professora, isso é coisa muito infantil, mas não é. Aí eu dou o ditado, aí tá lá um tanto de palavra errada, né? Conscientização, só com C, palavras assim que eles achavam que ia acertar e acabou errando. Então, Com é muito, certeza. com certeza, junto, né? Então, obedecer essas regras aí da gramática, porque a gente não estuda gramática só por decorar aquilo lá, não. A gente tem que pensar que a gramática ela vai nos ajudar no texto.
como eu vou estudar conjunção? Eu vou estudar conjunção, mas eu vou saber o que significa essa conjunção e como que eu vou aplicar ela no texto. É aí que faz sentido estudar gramática. Não é? Ô, Selma, gramática é difícil, eu pelo menos acho, né? Falando como aluna aí, difícil de se estudar gramática. Eu acho que uma dica para quem quer conhecer a gramática, mas tem dificuldade de estudar a gramática pura e simples, é ler, né, Selma? Porque aí você já vai tendo contato tranquilamente e não vai achar esquisito. Porque o aluno, Sim. às vezes ele fala, nossa, mas tem uma palavra, é nódia. Noda ou nódia? Eu dito assim, nodo ou nódia? Como que escreve? Aí ele Aham. escreve nódia, nódia. Mas a minha avó fala é nódia. Não, mas é nódoa. Então, assim, é bom você ter contato com as palavras, certo? Porque vira hábito. Porque o hábito de falar errado, ele, se as pessoas procurassem conversar um pouco mais, sim, não digo totalmente certo, mas flexionando os verbos, por exemplo, ele não teria tanta dificuldade na hora da escrita, né? O nós vai. Você até, eu não sei, mas diz que tem um especialista em português que ele fala o seguinte: eu posso falar errado, eu não posso escrever errado, mas a partir do momento que eu falo errado, a chance de escrever errado ela é muito maior, né? Muito maior. Dependendo da ocasião, não é errado. Né? Se Sim. os meninos estão batendo um papo lá e conversando as gírias dele entre o grupo, no grupo deles, tá correto. Mas ele não vai escrever gíria aqui num texto que exige a norma padrão. Então, tudo, não tem o errado e o certo, tudo depende do momento. Né? Mas, se ele procura policiar a linguagem, com certeza, na hora de escrever, ele vai ter mais facilidade. Diferente daquele que procura sempre estar no flexionando os verbos, o substantivo, aí chega na hora da escrita, fica aquela coisa automática, ele já passa aquilo, né, Ele automaticamente, sem escreve passar. igual ele fala, né? Igual ele fala. Então, vale a pena procurar melhorar um pouquinho aí o português. A competência número 2, então, essa competência número 1 vale 200 pontos. Todas valem 200 pontos. A competência número 2 é compreender a proposta de redação. Então, se o aluno compreendeu a proposta, faturou. Por quê? Se ele fugir do tema, ele tira zero. Mas se ele compreendeu a proposta e está falando dentro daquilo que está propondo, mesmo que ele não saiba tanto, né, Sabrina? Igual você falou, ninguém aqui é especialista no assunto. Especialista, né? Aí, desde que ele não fuja do assunto, ele consegue conduzir bem o texto dele aí, né? A competência número 3, que fala relacionar, selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aí que entra as outras aulas, as outras matérias, né? Quando ele consegue fazer um relacionamento entre aquilo que ele está falando e um fato histórico, com a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né? Com citar um filósofo, um Aristóteles, um sociólogo, Durkheim, né, eu falei que está sempre citado aí nas redações, né? Eu Então, até tenho uma postagem no feed, gente, quem quiser olhar lá, como colocar citações no Enem e algumas frases de filósofos, né, e pensadores importantes que podem te ajudar nessa redação. Então, depois dá uma olhadinha lá. muito importante. Segundo Aristóteles, aí ele coloca uma frase, ele já vai ganhar ponto com isso, né? Vê que Olha, ele esse aí é sabe. tudo. Esse é culto, esse daí leu mesmo, esse estudou. Né? Então, Sim. relacionar situações, né? Agora, mas tem uma coisa, esse relacionamento aí, essa citação, ela precisa ser assim, de domínio público. Ele não vai contar um caso que aconteceu com o vizinho dele na redação, porque tem que ser de domínio público. Não pode ser qualquer coisa que ele vai relacionando, não. Então, é por isso que é bom estudar os filósofos, os sociólogos, e descobertas, né, acontecimento histórico, isso aí tudo vai ajudar muito, né, para ele escrever. A competência número 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Isso aqui é o forte, porque é a estrutura do texto. Né? O aluno, ele precisa estar conectando um parágrafo no outro. Então, se ele fez o primeiro parágrafo, ele vai colocar
Primeiramente, olha, ele vai falar do que ele, parágrafo anterior. Em segundo lugar, né, do mesmo modo, agora se ele quiser usar um advérbio diferente, ele põe outro sim, ademais, né, ele vai usar advérbio, pesquisar esses advérbios aí, que eles ajudam muito para conectar aí os parágrafos. É conexão mesmo, é igual os tubos de conexão, não tem aquela que faz a conexão de um tubo com o outro? Assim são os conectores no texto. Ele vai ligar um assunto, um parágrafo no outro. Isso aí está aqui nas competências. Então, se o aluno deixa de usar, ele vai perder muito ponto com isso. E por último, que é esses 800 pontos, ele vai ganhar durante o texto. Mas só o último parágrafo, ele vai conseguir 200 pontos. Olha, Sabrina, o último parágrafo, ele consegue os 200 pontos, desde que ele consegue indicar aí uma proposta de intervenção social para resolver o problema. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que sugerir, dar umas opções para resolver o problema, mas desde que não fere os direitos humanos. Né? Por isso que Não o aluno... colocamos na primeira pessoa, né? Eu acho que para resolver este problema Não, deveríamos. Não. não, eu não vou usar a primeira pessoa. E por isso que ele precisa saber aí sobre os direitos humanos, né? Porque se ele fala alguma coisa aqui que fere os direitos humanos e também a diversidade sociocultural, né, da sociedade, ele já vai perder 200 pontos aí, né, Né, nesse gente, último como a parágrafo. Selma está falando, é você não vir reforçar na sua redação uma questão de preconceito, uma questão de misoginia, xenofobia, né? Nada disso. Sua Nada de redação não vai preconceito. vir forçando esse tipo de ideia. Então, essa redação ela tem que pensar de um modo amplo, ela não pode ofender esse ou determinada sociedade. Lembrando que cultura ela não existe cultura melhor do que a outra. Isso é uma questão muito importante para a redação. Tudo é cultura, né? A minha cultura ela não é melhor que a sua, ela é diferente da sua. Então eu tenho que respeitar esse tipo de coisa na hora de fazer minha redação. Isso. E sempre está colocando, assim, pelo menos umas 3 opções possíveis, né, para estar resolvendo o problema. E só aí no último parágrafo ele já vai garantir os 200 pontos, desde que ele use aí, faça o ajuste correto das palavras aí, não deixa nada ambíguo, seja claro e ele também não vai colocar culpas, por exemplo, só no governo. Ele tem que sugerir opções que a sociedade também pode fazer alguma coisa para estar resolvendo aquele problema. Todos nós podemos fazer, né? Não é hora de militância, né, Selma? Não é. A gente precisa pensar, precisa pensar e também pensar que é possível, né? Que algo melhor pode, alguma coisa pode mudar para resolver o problema abordado que você colocou, discutiu aí no texto. Então, gente, fica a dica aí. Nesse momento da redação, é uma coisa técnica. Então, não é um momento em que você. O melhor momento para se posicionar de forma militante. Né? Então, assim, tem que ser esperto para fazer redação. Você não pode achar Verdade, ali que vai fazer um desabafo naquele momento. Não é a hora de desabafos. verdade. Falar mal do governo não vale a pena, né? Dá vontade, né? Nesse momento, gente, vale a pena em outros momentos da vida. No É, momento da redação, não vale a pena. não vale a pena falar assim que falar que o coronavírus não é apenas uma gripezinha e começar a falar mal do governo, isso aí não vai dar certo, tá? Deixa isso para lá. Então vamos montar o texto. Como que o aluno vai colocar essas ideias dentro do texto? O primeiro parágrafo, né, o texto dissertativo argumentativo, então nós temos o primeiro parágrafo, que é a introdução, os segundo e o terceiro, caso ele coloque 2 argumentos, será o desenvolvimento, e por último, ele vai fazer uma conclusão. Né? Aí você fala comigo assim, mas quantas linhas tem que ser a introdução? Porque tem gente que escreve desse tamanho a introdução, aí depois já não tem mais ideia, já colocou tudo na Aí já pus introdução. tudo que eu podia ter colocado no desenvolvimento na introdução, Na né? introdução, aí você se pede, então não pode. Você vai colocar de 4 a 7 linhas,
dois períodos ali na introdução, né? Você vai reafirmar o tema e vai apresentar dois argumentos, por exemplo. Se você conseguir três, ótimo, mas se você conseguir dois, já está ótimo. Né? Porque naquele momento ali, não é um momento que você está fazendo uma redação muito tranquilo, é um momento tenso. Então, se você colocar dois argumentos, tá bom. Aí você reafirma o tema, apresenta os argumentos, seja relação de causa e consequência. Ontem mesmo um aluno me perguntou, posso fazer uma pergunta na redação? Pode, pode fazer, desde que você responda. Se você faz uma pergunta e responda, pode. Se você faz a pergunta e deixa no ar, não pode, né? Porque você está perguntando para quem? O examinador quer ver o que você sabe, né? Então, ele fez aí de 4 a 7 linhas, dois períodos, né? Sendo o primeiro parágrafo, certo? Tem umas sugestões que o aluno já pode levar pronto na cabeça. Como que ele vai começar a redação dele? Porque lá naquela hora eu penso, não sei nem como começar, não é assim, Sabrina? Você não sabe qual palavra usar para começar. Nós temos umas dicas que já pode, o aluno já pode levar. Como que vai começar a redação dele? Tem aluno que toda redação que faz começa desse jeito, que ele vai fazer assim lá. É sabido que há algum tempo, com H, viu, gente, porque é passado, constata-se que, aí vai no tema, um grave problema que a sociedade brasileira enfrenta, né, é a questão da saúde pública. Muito no caso, né, falar de saúde, muito se discute a respeito de, pode-se dizer que, observa-se atualmente, essas aí são umas dicas que o aluno pode estar começando, ele pode escolher uma dessas aí para começar. Se ele ler as redações nota 1000, observa lá que o pessoal usa assim e tira 1000. Então, já leva, para não gastar tempo com isso Então, lá na hora. leiam as redações do Enem Nota 1000, pense, eu gostei aqui dessa palavrinha, eu quero começar minha redação com isso, e vá nessa direção, para você não ficar Vai, perdido na hora da prova. isso mesmo. Agora, o primeiro parágrafo está tranquilo? A Tá, pessoa usou isso aí, reafirmou o tema que apareceu lá e citou dois argumentos que ele vai discutir. Ou é a relação de causa-consequência, ou ele faz uma pergunta, aí ele vai escolher. Aí ele vai passar para o segundo parágrafo. Nisso, ele precisa saber os elementos de coesão. Eu peço para os meninos assistirem videoaulas sobre, vou reafirmar, as aulas de coerência textual, vai ajudar muito o aluno, ele vai lembrar na hora que conjunção que ele vai usar para ele iniciar o parágrafo. O numeral, primeiramente, para ele estar começando, tá? Esse segundo parágrafo. Então, quantas linhas o segundo parágrafo? De 5 a 8 linhas. Não passa isso, porque senão no terceiro parágrafo já acabou todo o assunto, já não consegue. Então, ter cuidado, se ele estiver fazendo uma relação de causa e consequência, não misture. Eu estou falando das causas desse problema. Eu estou falando das causas, eu quero fazer citações, você vai fazer citações aí, nos 3 primeiros parágrafos. Você vai citar isso que a gente falou, né? Os filósofos, alguma frase. Então, e 5 a 8 linhas. Ele discutiu esse ponto de vista. Aí, 5 a 8 linhas. A gente já está com umas 15, né? Porque são 30. Vamos supor que ele é, fez 7 com 8, 15. é no máximo 30, né, Selma? No máximo. No mínimo. No meu ponto de vista, 15, 20, 25. Porque com 10, 12 linhas, o aluno não consegue expor tudo, Entendi. Então todas as seria competências. no máximo 30 linhas e no mínimo 20, 25 linhas, né? Isso, 25 linhas. Então, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele discutiu o primeiro argumento que ele colocou lá na introdução. Sim, O terceiro parágrafo do desenvolvimento, ele vai discutir o segundo argumento que ele colocou lá, que ele pôs dois, né? Lembra? Se ele pôs três, ele vai abrir mais um parágrafo. entendi. Discutiu, fez citações, relacionou a fato histórico, mencionou dados. Às vezes ele pegou um dado lá, ele pode pegar um dado do texto, não tem problema, ele vai fazer o comentário dele. Fechou os 2 parágrafos. Aí ele já vai fazer o parágrafo da conclusão.
A Sol, Então, professora de português, está lembrando para a gente aqui que no Enem menos de 8 linhas era. 7 linhas. São 7. Oito linhas, 7 linhas, o aluno não vai conseguir colocar nada, né? Então, gente, fica a dica. Não passe de 30, não coloque menos de 8. Coloque uma média aí entre 20 e 25 linhas, que é uma quantidade razoável. E muitas que a gente vê das redações nota 1000, eles fazem 30. E a letra apertadinha. Quer dizer, coloca muito o assunto, né? Para começar esse segundo parágrafo de desenvolvimento, ele pode usar. É importante considerar que, é preciso considerar que, viu que está tudo impessoal? É preciso, é importante, de acordo com as informações da mídia, segundo pesquisa. Então, isso aí são essas formas de iniciar o parágrafo. Se ele já levar aqui no mapa mental dele, já vai ajudar muito. Sim. Tá? Outra questão preocupante além disso, por outro lado, porque se for também um tema polêmico, tipo o aborto, ele falar só o lado negativo, existe um lado positivo. Né? Então, por outro lado, vou usar essa conjunção. E a proposta da conclusão, que seria essa intervenção social, ele pode escrever de 4 a 6 linhas. Né? Então, ele vai retomar o texto, o tema, e vai apresentar aí no segundo período soluções possíveis para resolver o problema. Né? Lembrando que é importante que o aluno coloque umas 3, né, que envolve governo, que envolve ONGs, né, organizações sem fins lucrativos, e que envolva também a sociedade. A Thaís está colocando 15 linhas é o parágrafo padrão. Muito pouco, É tem que ser a 3. Tássia, A Natácia que Tássia. está. 15 linhas é o parágrafo padrão. Não, não é padrão. Você escreve, no, se você conseguir fazer mais de 15, melhor, mas 15, se você conseguir Ela está falando aqui vencer. que ter 30, que o ideal é você fazer uma redação com 30 linhas, não fazer ela muito curta, né? É verdade. Então, porque com 15 ele não consegue, né, explanar todo o assunto. Então, Ainda mais tem que que. você falou, tem que ter no mínimo 2 argumentos. E depois eu tenho que dar soluções. Então, com 15 linhas não dá para eu apresentar o tema na introdução, colocar 2 argumentos e trazer no mínimo 3 soluções. É quase que impossível, né, Céu? Quase que impossível. E lembrando que na conclusão ele tem que responder a pergunta, o que? É bom que os alunos podem ir lá nas redações nota 1000 e observar isso. O que? O que? Quem fazer? Né? E para quem? Pode olhar que lá dá a resposta. Né? O que fazer? Fazer o quê? Né? Ações, conscientização, conscientizar, investimento, no caso do coronavírus, né? Investimento em pesquisa, é uma ação, né? Para a descoberta da vacina. Então, é isso. O que, quem, né? E também como fazer. Seria bom colocar isso também. Como fazer. Né? E para quem? É para a sociedade, né? Melhorar e colocar aí uma pitada de esperança, né? Para que a sociedade seja mais justa, igualitária, né, tentando resolver o problema, o desafio do tema. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais alguma Não, pergunta? por enquanto não, Céu. Pode continuar, porque faltam 10 minutos. Não, falta 5 minutinhos. Que a live no Instagram é assim, deu 1 hora, ele sai e deixa a gente aqui com cara de taxa. Então falta 5 minutinhos aí. 5 minutinhos. Eu falei aí da conclusão e esqueci de colocar como começar a conclusão. Tem também umas palavras que já pode levar pronta. Portanto, pela observação dos aspectos analisados, é preciso que, aí coloca a solução, em vista dos argumentos apresentados, diante de tudo isso, lembrando que esse pronome isso e isto são pronomes conectivos, né? Isso aí você poderia falar para a gente, porque tem um que está perto e um que está longe, não é isso? Tem também. Tá, em questão assim, né? Esta garrafa. Se você tiver aí, eu falo esta comigo. Mas na questão do texto, é assim.
Se você já falou, você fala isso. Se você ainda vai falar, aí você vai. Diante disto é que você ainda vai citar. Ó, dica boa, hein? Se você já falou no texto, você fala isso para reforçar a sua ideia do texto. Se você vai falar uma ideia nova, você fala diante disto. Disto, Aí, você ainda vai falar, né? Levando em consideração esses aspectos, tá vendo? Esses aspectos, porque você já falou, você está no último parágrafo, certo? Então é muito importante, porque a correção é muito criteriosa. Desvio, desvio, questão de concordância. A concordância nominal e a concordância verbal, o aluno precisa estudar bastante para que ele não cometa esses erros durante o texto, né? Flexão dos verbos. Então, dessa forma, estou começando o meu parágrafo da conclusão. Dessa forma, logo é preciso. É muito bom que você coloque essas iniciais, dado o exposto, enfim, conclui-se, não é por concluímos, não, conclui-se, porque é impessoal, né? conclui. Você conclui-se. Eu tenho mania de colocar sempre concluímos, então é conclui-se. Para ficar impessoal, né? Porque aí Ah, você não entendi. está se incluindo no seu texto. Aí você Entendi. coloca, usa essas sugestões, eu pedi os meninos até para anotarem aí. Usa a sugestão, reafirma o tema e já vem com as propostas de intervenção. E aí, nota 1000. Porque tem que pensar grande, né, Sabrina? O Tem. Drummond, Vão sobre o entre tamanho 800 e 1000, né, Selma? Entre 800 e 1000. necessário. Sabrina, eu queria indicar um vídeo para os meninos assistirem, do Mário Sérgio Cortella, Vaca Não Dá Leite. Eu queria que eles assistissem, né? Até vou cobrar depois do terceiro ano, do segundo e do terceiro, porque não vou falar sobre o que Solange, concluímos, é a primeira pessoa do plural. Aí a gente acaba se É, incluindo, né, Sol? falo A muito Sol com está as outras. tá Então, eu dizendo vou que colocar ela fez. conclui-se, né? Me colocar longe É, dessa. conclui-se, você é imparcial. O texto é Entendi. imparcial, né? Lembrando aí, então, o vídeo é Vaca Não Dá Leite, leite do Mário Sérgio Cortella. Tá? Eu queria que os meninos assistissem. Eu E vou ver se consigo deixar o link. Vou tentar, né, gente? Estou aprendendo essas tecnologias todas agora. Eu vou ver se eu consigo deixar o linkzinho para eles lá. Vaca não dá leite. isso, né? Porque a gente tem que correr atrás das coisas na vida da gente, né, Sabrina? Eu, você, a maioria dos professores, todos estudaram em escola pública, nada foi fácil para nós. A gente conseguiu porque a gente correu atrás mesmo, né? Enfiou a cara no livro, porque eu falo com os meninos, filho de rico não precisa estudar, não. A gente que é pobre tem que estudar muito mesmo, para a gente Muito conseguir fazer uma faculdade de graça e vencer na vida. Não é Mas verdade? infelizmente, né, Selma, a gente está falando isso, gente, para motivar vocês, porque isso não é a realidade que a gente vê. Muitas vezes a gente vê aquele aluno que deveria se esforçar o dobro, porque tem N dificuldades aí, e educação, ela é uma coisa libertária, ela é uma coisa de resistência, e ele acaba pegando aquilo, eu não consigo, e entra dentro do seu casulinho ali, não posso, não é isso, gente. Comodismo. Consegue, começa, que você vai conseguir. Né? Você pode ter uma dificuldade, mas se você insistir naquilo, cada dia que passa, você vai melhorar um pouco. O caminho, ele é devagar. Ninguém começa aí uma corrida fazendo em segundos. Você começa a correr quilômetros em horas, depois você vai diminuindo, diminuindo, até chegar em segundos. As coisas são devagar, não é de uma hora para outra, né? Tudo demanda um processo. Isso mesmo, exatamente. Então fica aí essa mensagem de incentivo, né, para os meninos. Que eles vão conseguir e nós vamos receber mensagem, pessoal, dos meninos que conseguiram o nosso esforço e o esforço deles, né? O nosso incentivo, mas quem vai conseguir o esforço é do aluno, né? A vitória é dele. A gente fica super feliz de saber, né? Que a gente. O aluno passou, o aluno formou e foi nosso aluno. É uma felicidade tão grande, né? Assim, eu acho que é uma felicidade que você se inclui ali dentro daquele
meio, né? O aluno que consegue, que chega para a gente e fala, não, professora, estou fazendo letras, estou fazendo história, estou fazendo direito, A né? gente fica tão feliz. A gente fica toda. Lembrei da sua aula, né? Então, assim, é Sim. isso que motiva os professores a continuar nessa profissão. Tanto que a Selma é aposentada e voltou, né, Selma? Amo a educação. Isso mesmo, Sabrina. É isso. Mais alguma dica aí? Tem uma dica aqui que chama evitar cacofonia. Cacofonia é quando você termina uma palavra no texto e começa a outra, e se você juntar a última com a primeira, vai dar uma outra palavra, vai soar mal. Tipo, boca dela, cadela. Ah, sim. Então, assim, ter cuidado. Não, o aluno nem está pensando nisso na hora de escrever, mas quem está corrigindo está olhando tudo. Se a última palavra com a outra não está formando uma cacofonia, que também é um desvio, né? É um problema na hora da escrita da redação. E é isso. E se tiver também 2 erros, 3 erros, não vai impedi-lo de tirar 1000. O aluno, ele não precisa achar que a redação nota 1000 está 100% correta, que ela não está. Ela sempre tem um desvio, porque nós somos humanos, né, Sabrina? É, não é máquina escrevendo, né, gente? É, Então, Selma, eu queria te agradecer, já te convidar para você ir se preparando aí. Eu imagino que deve ter sido difícil para você, às vezes com vergonha de falar nunca em participei live, dessas né? coisas. Mas é igual eu te falei, isso tudo a gente vai se adaptando, né? A gente está criando o hábito agora. Então, quero te convidar mais para frente para a gente fazer outra live com esse tema aí sobre redação e te agradecer por você ter encarado aí comigo esse desafio de vir aqui falar para os alunos aí um tema tão importante na nota do Enem. Eu que agradeço a confiança, Sabrina. Um beijo para todo mundo e muito Beijo, gente. obrigada. E a gente volta para falar depois mais sobre redação, tá bom? Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, só. Obrigada.